A sinalização horizontal, pessoal, é um tipo ou subsistema da sinalização que usa linhas, marcações, símbolos e legendas que são pintados ou colocados sobre a pista de rolamento, sobre o asfalto. É uma simbologia simples, permitindo que o condutor e pedestre, ou seja, os usuários, percebam e entendam essa sinalização sem precisar desviar a atenção da via. A função é orientar o deslocamento de veículos de acordo com as condições físicas da via, como geometria, topografia e obstáculos. Serve de complemento para a sinalização de regulamentação, advertência ou indicativa, para enfatizar a sinalização vertical. E em casos específicos, ela funciona como regulamentação. Então, a sinalização horizontal, primeiro ela vem como complemento, em segundo ela vem como regulamentação, certo? A sinalização horizontal, ela é do tipo contínua, que é uma linha sem interrupção, e essa linha contínua, ela proíbe a transposição, ou seja, proíbe passar por cima. Na teoria, porque na prática parece que essa linha nem existe. Tracejada, pontilhada ou seccionada, ela é uma linha interrompida com espaços, com extensão igual ou maior do que o traço. A linha pontilhada, tracejada ou seccionada, ela permite transpor, permite passar por cima, permite ultrapassar. E além da linha contínua, tracejada, nós temos as setas direcionais, símbolos e legendas, que são aplicadas no pavimento para indicar a situação ou complementar a sinalização vertical que existe. Então, primeiro nós temos o padrão de forma. Segundo, nós temos as cores: amarela, branca, azul, vermelha e preta. Essas são as 5 cores da sinalização horizontal. A cor preta quase a gente não vê. Vermelho e azul são para casos específicos. Então as que mais a gente utiliza são amarelas e brancas. De acordo com a posição em que a linha vai estar na via, ela vai significar uma coisa. Então fica fácil o entendimento. Logo, para a gente conseguir compreender o que cada uma significa ou qual a função de cada uma, acaba se tornando mais fácil. Por exemplo, a linha de cor branca, se ela está junto ao meio-fio, ela tem um significado. Se ela está no meio da via, ela tem um outro significado, que fica fácil da gente compreender. A mesma coisa é a linha de cor amarela, tá? A linha de cor amarela, começando por ela vai regulamentar via de mão dupla, ou seja, movimentos de fluxos opostos. Regulamenta o local onde ultrapassa e onde realiza o deslocamento lateral. Delimita espaço proibido para estacionamento ou parada. E ainda demarca obstáculos transversais na pista. Exemplo, lombada, o quebra-mola. Quando se tem um quebra-mola, geralmente ele é pintado de amarelo, justamente para a pessoa ter melhor visibilidade desse obstáculo na via. A linha de cor branco é a mais utilizada. Regulamenta fluxos de mesmo sentido, ou seja, mão única. Delimita áreas de circulação, onde pode e onde não pode circular. Delimita estacionamento regulamentado de veículo em situações especiais, área de estacionamento. Regulamenta a faixa de travessia de pedestres, local de transposição e ultrapassagem.
inscreve linhas de símbolos, setas e legendas, e ainda demarca a linha de retenção e a linha de preferência, que nós vamos ver já já. Nossa, Farley, mas é muita coisa. Mas cada uma no seu devido lugar. Quando vocês estiverem transitando pela via, mesmo como passageiros ou pedestres, vocês vão conseguir identificar o que cada uma delas é pelo local que ela se encontra na via. A linha de cor vermelha, ela tem uma única função, na verdade tem duas: demarcar ciclovia ou ciclofaixa, ou seja, local exclusivo para bicicleta, e aí ela pode ser, pode pintar uma linha do lado direito e outra linha do lado esquerdo, onde tem a ciclofaixa ou ciclovia, ou pode ser a via toda pintada de vermelho, que regulamenta a ciclovia. E ainda é utilizado para desenhar uma cruz no estacionamento dos veículos da saúde, muito comum naquelas farmácias e drogarias que tem estacionamento próprio na frente. A linha de cor azul, ela é utilizada para pintar um quadrado, e dentro desse quadrado eles desenham o símbolo da cadeira do deficiente. Áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque ou desembarque para pessoas portadoras de deficiência física. E a preta, o objetivo dela é exclusivamente proporcionar contraste, ou seja, destacar alguma sinalização, não constituindo uma sinalização propriamente dita. A preta é muito raro de se ver. Por quê? Porque geralmente no local da linha preta, o próprio órgão de trânsito que tem poder sobre a via, ele utiliza uma outra cor para enfatizar essa sinalização, tá? Mas para questões de prova, a linha preta também faz parte da sinalização. Então, voltando a repetir, quais são as 5 cores da sinalização horizontal? Branca, amarela, vermelha, azul e preta. Pode cair também a classificação, que é essa classificação aqui, ó. A sinalização horizontal classifica-se em: marcas longitudinais, separam e ordenam as correntes de tráfego. O que é uma marca longitudinal, pessoal? É aquela linha que vai ao longo da via, acompanhando a via. Essa marca longitudinal, ela pode estar na beira do meio-fio, ou ela pode estar mais no meio da via. Marca transversal, o próprio nome fala, fica na transversal, atravessa, cruza a via. Marcas de canalização. Quando a gente fala da palavra canalizar, estamos falando de ordenar, organizar. Marca delimitadora de controle de parada ou estacionamento. Delimita o local onde é proibido ou é permitido estacionar. E inscrições no pavimento, que são os símbolos, legendas, que são colocados para melhor percepção do condutor quanto às características da via. Então, essas são as classificações da sinalização horizontal. Começamos pela sinalização horizontal, marca longitudinal, que é aquela linha que vai ao longo da via. A marca longitudinal, ela separa e ordena as correntes de tráfego. Define a parte da via destinada à circulação de veículos. Define se a via é mão única ou mão dupla. Determina faixas exclusivas para determinados tipos de veículos. Determina as faixas reversíveis e, principalmente, determina as regras de ultrapassagem e de transposição de faixa. Determina onde pode e onde não pode
transpor ou ultrapassar. Nós temos a linha de fluxos opostos, fluxos de mesmo sentido, linha de bordo e linha de continuidade. Olha só que interessante. A linha de fluxos opostos, ela é amarela. A linha de mesmo sentido, ela é branca. A linha de bordo, ela é uma linha contínua. E a linha de continuidade é uma linha pontilhada. Vocês estão percebendo que é a cor ou o padrão de traçado que determina o nome? Mas eu vou explicar para vocês direitinho o que cada uma dessas linhas significa e como que elas aparecem na via. Vamos primeiro para os fluxos de sentidos opostos. Nós temos essas 4 aqui. A linha amarela é a que regulamenta fluxos de sentidos opostos. Eu tenho ela simples e tenho ela dupla. Nesse primeiro caso, permite-se a ultrapassagem ou a transposição, porque ela é pontilhada, tracejada ou seccionada. Neste segundo caso aqui, proíbe a ultrapassagem ou a transposição. Aqui eu tenho o terceiro caso. Na verdade, antes de falar do terceiro caso, vamos falar da linha dupla. Qual que é a diferença entre a linha dupla e a linha simples, além do óbvio que tem uma linha a mais, né? A linha dupla, ela substitui um canteiro central quando não é possível construí-lo de imediato. Já já nós vamos voltar aqui. Olha o exemplo aqui, ó. Essa é a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, a Avenida do Batalhão. Antes de 2022, de 2022 para trás. No meio da via eu tenho uma linha dupla, amarela. De 2023 para cá, o mesmo local, nós temos agora um canteiro central. Então a linha dupla amarela, ela substitui um canteiro. Ela é um canteiro fictício. Essa é a diferença da linha simples para a linha dupla. Quando a linha é dupla contínua, proíbe ultrapassar dos dois lados. Quando a linha é dupla pontilhada, imaginem que isso aqui é uma moto, tá? Isso aqui é um carro. É o único lugar onde o carro e a moto têm o mesmo tamanho. Vocês percebem que a primeira linha aqui, ó, mais perto do carro e da moto, está pontilhada? Então esse carro pode ultrapassar a moto. Se fosse o contrário, a primeira linha próxima desses veículos está contínua, então não poderia ultrapassar. Não se pode ultrapassar ou transpor. Onde tem linha contínua, não se pode transpor ou ultrapassar. Mas deixa eu te perguntar, na prática, a linha simples... Entenderam? Caso de tem que voltar, aí tem outra via. Isso. Mas você está dando exemplo do Rio de Janeiro, aqui em Montes Claros tem, eu nunca vi. Não, Montes Claros não tem essa faixa, o contrafluxo ainda não. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba tem. Agora, Belo Horizonte também não tem. Deveria ter, né? Tipo assim, quando começa essa faixa, tem o sinal? É logo quando começa? Isso, logo quando começa tem um sinal. Ah, tá. Pensei que fosse no meio. Aí se o cara Não. tivesse entrado, ele lá do outro lado, Não, aí não tem como não, que é muito bem sinalizado. É muito difícil de fato ter um acidente.
a não ser que a pessoa desrespeite ou não observe a sinalização. Então aqui na linha amarela eu tenho ela dupla contínua pontilhada e dupla seccionada. Essa linha dupla seccionada, pessoal, a gente encontra nas vias, nos cruzamentos, onde se pode transpor ou ultrapassar. Mas mais à frente eu vou explicar para vocês. A linha branca, ela só tem simples, na verdade, ou contínua ou pontilhada. Contínua é proibido transpor ou ultrapassar, pontilhada permite transpor ou ultrapassar. Não existe linha branca dupla, só existe linha amarela dupla. A linha branca, ela separa a via em faixas de trânsito. Além de regulamentar que a via ela é de mão única, ela separa em faixas de trânsito, que são as subdivisões da pista em espaços suficientes para que o veículo transite com segurança. Nessa imagem aqui, por exemplo, nós temos no meio da avenida a linha amarela dupla, que regulamenta mão dupla, e ainda temos de um meio-fio até o meio da via, que é a mão de direção, a via que ela é dividida em duas faixas de trânsito pela linha branca, de um lado e do Eu outro. não cheguei a ver assim, nessas viagens aí, linha branca contínua. Tem próximo de cruzamentos, próximo de semáforos. Mas a linha branca contínua é que não pode ultrapassar. Para não pode ultrapassar. Não, ultrapassar, não passar a faixa de uma faixa para outra. Os dois. Você não pode ultrapassar e nem passar de uma faixa para outra, que é a chamada transposição de faixa. Então, tanto a amarela quanto a branca contínua. Tanto a amarela quanto a branca. Se é contínua, você não pode transpor nem ultrapassar. Podem Por observar. exemplo, quando for ter, vamos supor, tem uma rua dessa aí, desse exemplo aí de baixo, tá? Isso. Aí tem esse exemplo aí de baixo, que são 3 faixas na mesma direção, só pela linha branca contínua. Aí você tem, por exemplo, uma saída na estrada. Aí a linha fica tracejada? Aí ela fica pontilhada para você poder pegar essa saída. Por isso. Caso contrário, se tiver a linha contínua, você teria que seguir reto. Entendi. Mas quando eu estou tentando lembrar aqui um local em que a prefeitura sinalizou recentemente. Mas quando vocês chegarem próximo de semáforos, observem que a linha branca ela vai ser contínua, justamente porque a pessoa tem que se posicionar com antecedência para poder pegar a sua mão de direção, se vai virar à direita, se vai virar à esquerda, se vai seguir em frente. Tem coisa que não acorda. Vixe, nós estamos falando da lei, estamos falando das regras. Infelizmente a prática ela acaba sendo diferente, né? Mas nós podemos mudar essa realidade. A passos de tartaruga, se nós nos comprometermos a, de fato, seguir as regras, vão ser 6 pessoas a menos para cometer infração. Por isso que eu só andava a pé lá em BH. Ali. Olha só, aqui eu tenho no meio da via a marca longitudinal, a linha amarela. Do lado direito e do lado esquerdo tem uma linha branca. Essa linha branca, ela está no limite onde termina a pista e começa o acostamento. Aqui dá para a gente perceber claramente, porque tem um desnível o acostamento. Na verdade, o acostamento aqui nem existe. Essa linha branca é o que nós chamamos de linha de bordo. Vai escorrer água ali no canto. Isso aí é só para poder escoar a água, né? E infelizmente as rodovias estaduais elas são assim. Mas aí quando o cara... Então essa linha branca ela é a linha de bordo. Ela delineia parte da pista, ou seja, ela delineia onde termina a pista e onde começa o acostamento. No perímetro urbano,
nós temos essa linha de bordo também. Olha ela aqui, ó. Então, quando a linha ela é branca próxima do meio-fio, a gente vê ela de forma mais clara aqui do lado esquerdo, ela é linha de bordo. Ela determina onde termina a pista e onde começa a calçada, acostamento e passeio. Acostamento nas vias rurais, calçada e passeio nas vias urbanas. Nessa imagem aqui, ó, a linha de bordo ela está aqui porque esse pedaço aqui é a ciclofaixa. Por isso que a gente precisa estar atento a essa linha. Se a linha é próxima do meio-fio, chamamos de linha de bordo. Olha que interessante. Eu tenho a linha de bordo aqui, ó. Tenho a linha de bordo aqui. E aqui eu tenho uma linha pontilhada que ela vem junto com a linha de bordo. Por que existe essa linha pontilhada aí junto com a linha de bordo? Isso aqui é a entrada do aeroporto. Mas isso aqui praticamente toda rotatória a gente encontra. A linha de bordo, ela também é uma linha onde você se orienta por ela para se locomover. À noite, por exemplo, ou sob chuva, neblina, cerração, a gente usa essa linha de bordo como referência para se posicionar e permanecer na via. Se não tem essa linha pontilhada, eu pego uma entrada ou eu saio da via sem perceber. Então nós temos essa linha de continuidade. A linha de continuidade é uma linha que dá alinhamento na via para você continuar nela quando tem uma saída ou uma entrada. Olha o exemplo aqui, ó. Se eu estou nesta via... Mas se perde a entrada, acabou. Se perder a entrada, acabou. E para eu não correr o risco de continuar e pegar uma saída, a linha de continuidade, ela vai me orientando para eu continuar seguindo em frente. Então isso é que é chamado de linha de continuidade. Por isso que a linha de bordo e de continuidade, a diferença delas é o padrão de traçado. Na prova cai aqueles trens, tipo assim, sua BR começa com 1, ela vai de norte a sul. Não. Começa com 2, meu pai, toda vez que tiver, meu pai fica, sabe por que essa BR começa com 1? Ela vai de norte a sul, eu acho, eu não lembro. A nossa começa com 2, vai de leste a oeste. Isso. Aí se começa com 3, acho que sai de Brasília qual? Sai de Zero. Todas que aí, começam com 0, elas saem ou chegam em Brasília. então não faz isso aí. Não. Isso aí é só uma orientação importante para quem trabalha com viagem, para quem viaja mesmo. Por quê? Sabe para onde que está indo. Se está indo de norte a sul, de leste a oeste. Meu pai falou que ia cair, eu fiquei com medo. Não. Olha só a linha de continuidade também no meio da via, ó. A linha dupla contínua. Por que aqui no meio ela é uma linha de continuidade? Aí ela não teria que ser uma só? Ou no caso as duas serem tracejadas? Vai ser aqui, ó. Essa é a linha de continuidade. Pois é, sim, essa é a linha de continuidade. Porque esse carro vermelho pode fazer a curva à esquerda. Pode. Nesse caso, não teria que... Não, acho que... pode ser as duas, como a linha é dupla e substitui o canteiro central, então ela acaba se tornando pontilhada e dupla. É porque assim, aí no caso não teria o canteiro central. Então, pra mim, na teoria, teria que não ter nada. Exato. Mas aí ela fica pontilhada justamente para dar a permissão para transpor. O carro amarelo ele pode passar por cima, o carro vermelho pode virar à esquerda. Se essas duas linhas aqui, elas fossem contínuas, por exemplo,
Aí o cara não... O carro vermelho não poderia entrar à esquerda e o amarelo não poderia seguir em frente. E ocorre, viu? Tem situações em que a linha, ela no cruzamento, ela é contínua. Olha o outro exemplo aqui, ó, de linha de continuidade. Ela organiza. A via aqui, ela é mais estreita, aqui em cima ela é mais larga, então a linha de continuidade ela vai organizando para a pessoa pegar a faixa de trânsito de origem. Dúvidas quanto às marcas longitudinais? Elas são intuitivas, né? Marca transversal, pessoal, ordena o deslocamento frontal do veículo e harmoniza com os demais veículos e pedestres. Informa o condutor sobre a necessidade de reduzir a velocidade e ainda indica travessia de pedestres e posição de imobilização do veículo. Aqui está a posição de parada, mas na verdade é posição de imobilização para atender a demanda do trânsito. A primeira linha que a gente fala é a linha de retenção, que é essa linha branca, que ela vai do meio-fio até o meio da rua se a via é de mão única, mão dupla, e de um meio-fio a outro se a via ela é de mão única. Por que ela é de um meio-fio a outro? Se é mão única, o motorista não invade a contramão, ele pode parar de um lado ou do outro da via. Essa linha de retenção, ela indica o limite máximo em que deve parar o veículo. Inclusive, no semáforo, essa linha de retenção, ela sempre vem antes da gente ter visibilidade do cruzamento. Porque a gente precisa ter visibilidade do semáforo e não do cruzamento. Nesse caso aqui, ó, a linha de retenção, ela é quase que 10 metros do cruzamento. No caso da interseção em T. Mas por que essa linha de retenção ela é bem recuada? Porque o ônibus, ele vem aqui do lado esquerdo da via e vai fazer a conversão. Na hora que ele faz a conversão, ele praticamente vem no canto esquerdo da via aqui, ó, onde esse automóvel está aqui, onde está a palavra Guimarães. Então, por causa disso, eles tiveram que recuar a linha de retenção para ter espaço para o ônibus ou veículo de grande porte fazer a manobra. Isso ocorre em vários outros lugares aqui de Montes Claros. O motorista do veículo de grande porte vai fazer uma manobra, só que devido ao condutor parar depois da linha de retenção, o veículo de grande porte não consegue manobrar. Um dos motivos que a gente tem para respeitar a linha de retenção. Se você for a Belo Horizonte e você imobilizar o veículo logo após a linha de retenção, e nesse cruzamento tiver semáforo com radar que flagra motoristas que avançam o sinal, você vai ganhar um presentinho de quase R$300, que é uma infração gravíssima. Farley, mas eu não avancei, eu parei após. Mas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, eles entendem que avançar o sinal vermelho pode ser quando a pessoa simplesmente para depois da faixa. Então a linha de retenção, ela é essa linha branca que determina o limite que o condutor tem para parar o veículo, para imobilizar o veículo. Tem situações, pessoal, em que essa linha de retenção ela vai vir um pouco antes e você tem que imobilizar antes, depois chegar para frente para ter visibilidade do cruzamento. Então a parada ela deve ser realizada na linha de retenção. Depois que você imobilizou na linha de retenção, aí você chega para frente para poder ter visibilidade do cruzamento da interseção. Inclusive vai ser cobrado na prova de direção de vocês assim: se tem linha de retenção, vocês param antes da linha de retenção, coloca a primeira marcha, depois chega para frente para ter visibilidade e para de novo. Aqui também a linha de retenção.
Agora eu tenho a linha de estímulo de redução à velocidade. São várias linhas paralelas que, pelo seu efeito visual, induz o condutor a reduzir a velocidade, de maneira que ela seja ajustada ao limite desejado a um ponto adiante na via. Isso é um quebra-mola? Isso aqui é um quebra-mola. Inclusive, no quebra-mola aqui dá para a gente ter a ideia que ele está pintado de amarelo e de preto. O preto dando contraste aí, ó. E o amarelo pintando o obstáculo na via. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha, todas na mesma distância. A quinta linha, ela está praticamente a metade da distância. Você passa pela primeira, passa pela segunda, pela terceira e pela quarta, você memoriza a distância, ou melhor, o tempo gasto para passar por essas linhas. Quando você passa aqui pela quinta, você tem aquela impressão de que você passou rápido demais e te induz a diminuir a velocidade. Olha o exemplo aqui, ó. Isso aqui é na rotatória de quem vem lá da Pampulha, está vindo lá do aeroporto, aí passa naquela rotatória que tem do supermercado BH, e tem a segunda rotatória que você, pegando à esquerda, vai para deputado Plínio Ribeiro, pegando à direita, você vai para o Parque de Exposições. Então eu tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Na quinta linha e a sexta, o espaço já é menor. Então, quando você chega aqui entre a quinta e a sexta, você passa rápido demais e essa linha te induz a reduzir a velocidade. É como se você passasse e pensasse: opa, eu estou rápido demais. E automaticamente você tira o pé do acelerador e segura o freio para reduzir a velocidade. Por isso que é linha de estímulo à redução da velocidade. É fantástico o efeito visual que essa linha traz e é fantástico como ela molda o nosso comportamento. Agora tem a linha de ideia-preferência. A linha de ideia-preferência, ela é parecida com a linha de ideia-retenção, só que ela é pontilhada. Eu não sou obrigado a parar, a não ser que venha veículo na via que eu quero entrar. Por isso que ela é pontilhada. E ela sempre vai vir com o símbolo de ideia-preferência pintado junto dela. Muito simples a linha de ideia-preferência. Agora nós temos as faixas de travessia de pedestres, que aqui em Montes Claros é praticamente inútil e é praticamente inexistente também. Decorativa. Porque os condutores eles não respeitam e os pedestres não usam. Mas como eu falei, volto a repetir, podemos mudar essa realidade. A gente começando a fazer a nossa parte. A faixa de pedestres mais comum é essa aqui, ó, do tipo zebrada. Mas a faixa de pedestres ela pode ser do tipo paralela, que são duas linhas iguais aqui, ó. Esses são os dois tipos de faixa de travessias de pedestres. A faixa de pedestres delimita a travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem em relação aos veículos nos casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Se tem apenas uma faixa de pedestre e o pedestre pisou nessa faixa, obrigatoriamente os veículos têm que parar e dar a prioridade de passagem ao pedestre. Lembrando que nós estamos falando da teoria. Se tem a faixa de pedestres e tem um semáforo com a botoeira, que é o botão para o pedestre apertar e fechar para os carros e abrir para o pedestre, como por exemplo da Avelar, o pedestre aperta o botão, o sinal vai fechar para os carros, abrir para os pedestres, eles podem atravessar tranquilamente. Outra situação. Temos a faixa de pedestres e temos
o semáforo para os veículos, mas não tem o semáforo para o pedestre. Quando não tem o semáforo para o pedestre tem que esperar que o sinal feche para os carros para ele poder atravessar. Essas são as condições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Se o sinal está fechando para o pedestre e abriu para os carros, os condutores devem aguardar os pedestres estarem em segurança, ou seja, estarem na calçada, no canteiro central ou no refúgio específico para o pedestre. Isso na teoria, né? Porque na prática corre pedestre, porque senão... E isso é infração de trânsito de natureza gravíssima, dirigir ameaçando pedestres e demais veículos que estejam na via. A faixa de pedestres, ela é uma marca transversal, mas teve uma cidade aqui no Brasil que quis colocar ela na diagonal. Pode fazer isso? O órgão de trânsito local ele pode criar algumas regras de trânsito, mas isso aí acaba, de certa forma, trazendo uma certa confusão, né? A faixa de pedestres, ela é o branco zebrado. O vermelho é só para ciclovia ou ciclofaixa. Porém, a gente percebe que em alguns lugares eles usam a linha ou a cor vermelha para dar contraste nas faixas de pedestres. Isso aí também atende a algo do órgão de trânsito local. Eu pensava que o ciclista também podia passar por aí. Não, isso aí é só para poder dar contraste mesmo. Ciclovia ou ciclofaixa, ela vai ser regulamentada de outra forma. Como, por exemplo, a próxima marca transversal. A marca transversal de cruzamento rodocicloviário, ela é umas linhas brancas pontilhadas que alinham com a ciclofaixa ou ciclovia. Ela pode ser somente a linha branca ou pode ser a linha branca junto com a pintura no asfalto vermelho regulamentando a ciclovia ou ciclofaixa. Temos o exemplo aqui, ó. Esse exemplo, embora a imagem não esteja muito nítida, é daqui de Montes Claros, ó, ao lado da faixa de pedestres. Então nós temos a faixa de travessia de pedestres de um lado e do lado da faixa de pedestres nós temos o cruzamento, a marcação de cruzamento rodocicloviário. Esse quadriculado, ele é chamado de marcação de área de conflito. Ele regulamenta o local onde não se pode parar e muito menos estacionar porque prejudica a circulação. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele já determina que não se pode parar na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação. O Código de Trânsito ele fala especificamente: o condutor deve tomar cuidado, mesmo que o sinal esteja aberto para ele, para não imobilizar na área de cruzamento de vias, impedindo a movimentação de quem vem na via transversal. O Código de Trânsito é bem claro nesse sentido. Porém, essa marcação ela vem para enfatizar a proibição. Então, nessa área de cruzamento de vias, onde vai ter esse quadriculado amarelo, não se pode parar e muito menos estacionar, porque prejudica a circulação. Nessa imagem, por exemplo, a gente consegue visualizar várias situações. A gente consegue identificar a linha contínua, pontilhada branca, a linha contínua branca, a faixa de travessia de pedestres. Aqui eu tenho uma faixa de a linha de retenção. E aqui, ó, não dá para a gente ver muito bem, mas esse espaço aqui, ó, é uma novidade que inclusive não cai na prova de vocês.
é a faixa de espera para motociclistas. Montes Claros tem algumas dessas. Além a linha de retenção, ela vem antes e tem um intervalo, tem um espaço que é aproximadamente 2 metros, que é um local de espera para o motociclista. Então o motociclista tem um local específico para ele poder aguardar o sinal abrir. E no meio, a nossa marcação de área de conflito. Esse quadriculado, parecendo uma bandeira, ela é marcação de área de conflito, de cruzamento com faixa exclusiva. Onde tiver essa marcação, a gente não pode parar, estacionar e nem fazer manobras em cima dessa linha. Exemplo aqui, ó. Se eu vou fazer uma conversão, eu só posso fazer a conversão após eu passar por essa linha. Eu não posso simplesmente chegar e entrar aqui, ó, porque essa linha aqui essa faixa, na verdade, é uma faixa exclusiva para um determinado tipo de veículo. Por isso que tem esse quadriculado marcado na via. Aqui dá para a gente ver claramente, ó, que é exclusivo para ônibus. Então só ônibus que pode entrar nesse trecho. Os veículos eles só podem fazer a conversão após passarem por esse quadriculado. Então por isso que é marcação de faixa exclusiva. Marcação de cruzamento rodoferroviário é uma segunda linha de retenção. Aqui eu tenho a primeira linha de retenção. Essa é a marcação de cruzamento rodoferroviário. Indica o condutor a aproximação de um cruzamento em nível com a ferrovia e o local de parada do veículo. Tem a linha de retenção e ainda tem uma outra linha falando qual que é o limite máximo que se tem para poder imobilizar o veículo sem ser atingido pelo trem. Olha que interessante. Quando é mão dupla, ela vai até o meio fio. Quando é mão única, ela vai de um meio fio até o outro. As marcas de canalização, elas são pintadas na via para regulamentar o fluxo de veículo em uma via. Direciona o fluxo de veículos, dá mais segurança em situações que exijam uma reorganização no seu fluxo natural e transmite uma mensagem de fácil entendimento no percurso a ser seguido. A marca de canalização ela pode ser branca ou amarela. Quando ela é amarela, como é esse caso aqui, ó, ela vai regulamentar mão dupla. E ela vai ter esse sentido aqui, ó. Essa setinha é como se jogasse para o lado em que a pessoa tem que jogar o veículo. Essa linha, na verdade. Quando é de mão única, ela vai ser de cor branca. E aí ela vai dar o sentido que eu tenho que jogar o veículo para não atingir aquele local que a marca está organizando. Geralmente é colocado onde tem um canteiro central, onde tem uma rotatória, uma ilha ou algum tipo de marcação que vai organizar o fluxo de veículos para melhor fluidez. É muito comum também essa marca de canalização ser utilizada nos estacionamentos. Por exemplo, o condutor está estacionado o seu veículo aqui, ó. Eu tenho uma marca de canalização que impede ele de simplesmente sair aqui, ó. Ele tem que fazer a manobra e acompanhar a marca de canalização. Ele não pode passar por cima dessa marca de canalização. Muito comum também quando vai organizar uma entrada à esquerda ou à entrada à direita. Olha a marca de canalização aí no meio da via, organizando para quem vai fazer a conversão. Ou ainda, para quem vai fazer um retorno, ou entrada à direita.
Pera, qual que você tá falando que é a faixa de canalização? Aqui, ó. Ah, sim. Essa é a marca de Então canalização. a canalização aí não seria essa amarela? Eu tô pensando. Nesse caso aqui, ó, é essa todinha aqui, ó. Ah, tá. Então é isso aí, né? Porque vocês estavam falando dessa branca tracejada aí. Não, essa branca tracejada aqui, ó, Por isso que eu fiquei confundido. Você já falou dela, né? essa aqui é a linha de continuidade. Sim, você já falou dela, por isso que eu fiquei confuso. Olha só que interessante aqui, ó. Onde está esse carro branco e esse carro branco aqui, eles estão em cima de uma marca de canalização. Marca de canalização não pode ser local onde o veículo transita. Ele é exclusivo para o pedestre. Uma pergunta. O tio, quando a gente estava viajando, ele furou o pneu e aí parou numa dessa aí para trocar. Uhum. Aí ele está amparado pela lei por ser uma situação de emergência ou não? Não. Não pode não falar. Transitar na marca de canalização é a mesma coisa que transitar em cima de calçada, passeio, canteiro central, jardins e gramados públicos. Infração gravíssima, multa 3 vezes o valor. Ao pé da letra da lei de trânsito. Mas vamos para o bom senso do agente. Cara, furou o pneu. Teve um imprevisto, o veículo furou o pneu. Para que não acontecesse dele obstruir o fluxo de veículos, ele imobilizou o veículo numa marca de canalização para não colocar em risco a segurança de ninguém. Então aí vai do bom senso do agente de trânsito. Mas ao pé da letra, se eu estaciono ou se eu transito em cima dessa marca de canalização, eu estou cometendo infração de trânsito. Meu tio, ele... Olha o exemplo de marca de canalização aqui em Montes Claros, ó. Aqui é a Avenida Sanitária, aqui no BR Mania. Quem vai à direita vai pegar José Correia Machado indo para o Shopping Bituruna. Quem vai à esquerda vai continuar na Deputado Esteves Rodrigues, vindo para a Prefeitura. A linha de cor branca, porque a via é de mão única. Aqui eu tenho lá na Praça de Esportes, ó, a marca de canalização organizando o fluxo para que o condutor ele possa continuar no alinhamento da via aqui, ó. Aqui eu tenho lá no roxo verde. No roxo verde eu tenho essa marca de canalização para organizar o fluxo e o condutor não subir na caixa d'água que tem no roxo verde. E aqui eu tenho uma organização para o condutor não subir no canteiro central e derrubar os semáforos. Em alguns casos, a marca de canalização ela vai ser utilizada para regulamentar uma rotatória. E outros casos também, a marca de canalização ela vai ser colocada para definir um pedaço da via que não é utilizada por veículos. Por exemplo aqui, ó, a via ela é muito mais larga, então eles colocaram essa marca de canalização aqui, ó, para que se tivesse apenas 2 faixas de trânsito. Então aqui tem essa marca de canalização para ter apenas 2 espaços para o veículo. A marca de canalização também faz esse papel, às vezes de deixar a via mais estreita para organizar o fluxo de veículos. Temos agora as marcas delimitadoras ou de delimitação de controle de parada ou estacionamento. Então a própria marca fala, delimita onde pode e onde não pode parar ou estacionar. Quando associados com a sinalização vertical ou ainda nos casos previstos no Código de Trânsito, elas servem como regulamentação. Então olha só que coisa interessante. Eu tenho a linha de proibição de estacionamento.
A linha delimitadora de parada de veículos específicos e a marca delimitadora de estacionamento. Primeira, a linha de proibição de estacionamento. Ela é, pessoal, a mesma coisa que a linha de bordo. Só que qual a diferença dela para a linha de bordo? A cor. A linha de bordo é cor branca. A linha de proibição de estacionamento é de cor amarela. A linha de bordo delimita onde termina a pista e onde começa a calçada, passeio ou acostamento. Olha aqui, ó. Essa linha amarela pintada aí próximo do meio-fio, ela proíbe a parada. Só que neste caso, eu tenho uma placa aqui proibido a parada e o estacionamento. Então ela serve de complemento para parada e estacionamento. Se não tivesse a placa, ela só proibiria a parada, o estacionamento, quer dizer. Mas a parada para embarcar ou desembarcar passageiros estava liberada. Agora, olha essa imagem aqui, ó. Vocês percebem que é o meio-fio que está pintado? Não é uma sinalização feita pelo órgão de trânsito. O órgão de trânsito, ele pinta a via. Aqui foi os moradores que fizeram. Essa placa, ela não está pintada, ela não está fixada no chão. Eles colocaram um peso de concreto para poder fixar. Então aí tudo bem, eu respeito. Neste caso aqui, a sinalização, ela está incompatível com o Código de Trânsito Brasileiro. É crime falar isso? É. Crime não. Não é permitido. O termo correto é que não é permitido. O Código de Trânsito, ele fala que a sinalização, ela deve obedecer aos padrões do CONTRAN, sendo proibido qualquer outro tipo de sinalização colocado na via. Então, se é proibido, só que ele não fala exatamente qual que é a punição para quem faz isso. Entendi. Olha esse outro caso aqui, ó. É uma via de mão única. Então, nós estamos vendo o pessoal viria no sentido contrário. Do lado esquerdo, a gente percebe que os veículos estão todos estacionados dentro de uma linha. Do lado direito, ó, a linha de proibição de estacionamento. Entenderam? Mas se a pessoa quiser parar para desembarcar, ela pode. Parar para embarcar ou desembarcar pode, desde que não tenha uma sinalização proibindo. Aí eu tenho a marca delimitadora de parada de veículos específicos. Olha que interessante aqui, ó. Aqui eu tenho uma marca de canalização e eu tenho aqui uma marca amarela. Essa marca amarela, ela regulamenta onde o ônibus pode parar. Essa é a marca que delimita o ponto de parada de veículo específico. É amarela. Parece ser branca, mas é amarela, viu? É a linha delimitadora de parada de veículo específico. Ela pode estar somente a linha, aí tem que estar escrito qual veículo que pode parar para embarcar ou desembarcar passageiros, ou a placa, ponto de parada. Ou ainda somente uma linha amarela, igual esse caso aqui, ó. Aqui é lá no centro da cidade. Essa placa aqui, ó, ela está terminando. Proibição de parada e estacionamento. Tem a linha amarela ao longo do quarteirão. Porém, nesse trecho, a partir da placa até o final aqui, nós temos a placa permitindo o embarque e desembarque de passageiros. Então, a mesma linha amarela que proíbe o estacionamento, a partir de um trecho, ela permite a parada de veículos específicos. Mas para isso tem que ter ou uma placa, ou tem que ter pintado no asfalto
que é o ponto de parada para esse veículo específico. E pode ser ônibus, pode ser táxi, pode ser outro tipo de veículo. Entenderam? Pode ser a linha que ela tem essas laterais aqui, ó, ou pode ser simplesmente a linha amarela próximo do meio-fio. Isso é que é marca delimitadora de controle de parada para veículos específicos. Certo? Nesse caso, essa segunda imagem, o quê? Moto? Não, aqui é táxi. Olha o exemplo aqui, ó. Pode ser assim também. Agora nós temos a marca delimitadora de estacionamento regulamentado. A placa de estacionamento regulamentado, ou melhor, a marca viária que regulamenta o estacionamento, é uma linha branca afastada do meio-fio a um espaço suficiente que cabe um veículo com segurança. Olha o exemplo aqui, ó. Se cabe um veículo, é marca que regulamenta a permissão de estacionamento. E ainda pode ser regulamentada pela placa R6B, estacionamento regulamentado. Aqui nessa imagem, nós temos a plaquinha aqui, ó, estacionamento regulamentado, área azul. Só pode estacionar aqui o veículo que estiver com o talão área azul. E esse área azul é o quê? Que eu não entendi direito. Esse área azul funciona da seguinte forma: você estaciona nessa vaga e você tem um tempo máximo para ficar nessa vaga. Como a cidade ela tem um limite de vagas, então eles implantam o estacionamento rotativo área azul. Você fica um prazo máximo na vaga, passou esse tempo, você tem que tirar o seu veículo dessa vaga e procurar outra vaga para estacionar. É para você permitir que outra pessoa possa estacionar. Por isso que é chamado de rotativo área azul. E se você trocar o área azul? Assim, acaba o prazo, você vai lá e coloca outro. É aí que tá. Na teoria, você tem que sair da vaga e procurar outra. Só que o agente de trânsito, ele não consegue ter o controle de que o seu veículo estava naquela vaga e permaneceu naquela vaga. A não ser que ele seja um agente com a memória fantástica, que aí ele gravou, memorizou que você estava naquela vaga. Se deu prazo e você só trocou o talão, você está estacionado em desacordo com as posições estabelecidas da área azul. Você pode ser autuado, mesmo que o talão esteja correto. Onde é que consegue esse talão? Esse talão ele é vendido nas lojas credenciadas, bancas de jornais quando tem. E detalhe, ele custa R$1. A multa R$195. O talão área azul. Do lado de cá, pessoal, não dá pra gente ver muito bem, mas tem uma linha amarela, ó. Isso aqui é uma rua do centro. Ou seja, do lado direito pode estacionar, do lado esquerdo tem a proibição de estacionamento. Mas se não tiver placa nenhuma, permite a parada para embarcar ou desembarcar passageiros, desde que não interrompa o fluxo de veículos. Olha esse caso aqui, ó. A marca, ela está delimitando que o estacionamento ele é feito na transversal ou em sentido perpendicular. E esse caso aqui, ó, olha que interessante, a imagem não está muito boa, mas do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho a linha amarela. Olha a plaquinha aqui, proibido parar e estacionar. Do lado direito, tem a linha aqui, ó, de regulamentando o estacionamento. Olha a placa de área azul aqui, ó. A partir daqui, eu tenho uma linha amarela pintada no asfalto. E tem uma outra placa aqui de proibido estacionar, falando que é permitido o embarque ou desembarque de passageiros. Então, quando é proibido o estacionamento, permite a parada para embarcar ou desembarcar pessoas. Este carro aqui, ele está estacionado irregularmente.
em local proibido. Mas se ele estiver somente fazendo o embarque ou desembarque de passageiros, ele está dentro da permissão. Entenderam? Então a sinalização ela vem toda organizada, tanto horizontal quanto vertical, para que o condutor entenda onde pode e onde não pode parar ou estacionar. Certo? E essa outra imagem aqui eu tenho outro exemplo de estacionamento em ângulo. O próprio órgão de trânsito determinou que o estacionamento é feito em ângulo, na diagonal. Do lado esquerdo na diagonal, do lado direito em sentido perpendicular. Quem que decide que o estacionamento vai ser o paralelo não, perpendicular ou em ângulo? O órgão de trânsito que tem poder sobre a via. No caso aqui de Montes Claros, a MC Trans, que é o órgão de trânsito da prefeitura. Então, e para finalizarmos a sinalização horizontal, temos as inscrições no pavimento. As inscrições no pavimento melhoram a percepção do condutor, permitindo tomar a decisão adequada nas situações que forem apresentando. Elas complementam ao restante da sinalização, orientando e advertindo situações ao longo da via. Eu tenho as setas direcionais, que indicam o posicionamento correto nas faixas de trânsito, de acordo com o movimento que aquele condutor vai fazer. Os símbolos, que indicam situações específicas na via, e as legendas, que são mensagens para advertir e também educar os usuários nas vias, de acordo com as particularidades que vão se apresentando. Aqui eu tenho as setas direcionais. Essa primeira, siga em frente. É uma seta que é colocada na faixa de trânsito que eu não posso fazer conversão. Essas duas setas direcionais aqui, eu sou obrigado a virar para um lado ou para o outro. Diferente da seta direcional siga em frente ou à esquerda, ou siga em frente ou à direita, que eu posso tanto seguir em frente ou entrar para o lado indicado. Quando eu encontro essas setas direcionais, é de retorno. E essa aqui é de mudança obrigatória de faixa. Indica que a faixa de trânsito que eu estou vai terminar e eu tenho que mudar para o lado indicado na seta. Aqui eu tenho que fazer um movimento em curva acentuada. E aí eu tenho os símbolos agora. Dê a preferência, que complementa a sinalização vertical existente. Cruz de Santo André é esse X pintado no asfalto, que ele está sempre antes de um cruzamento com linha férrea, onde inicia a ciclovia ou ciclofaixa. E temos o estacionamento para veículos da saúde e estacionamento para o deficiente físico. Deixa eu perguntar como é que cai isso aqui. Esse aqui. Aqui nós temos o exemplo das inscrições no pavimento, setas direcionais. Embaixo aqui, nós temos 4 faixas de trânsito. A da direita, quem vai seguir reto. Então tem a setinha falando que eu tenho que seguir em frente. A segunda à direita para quem vai seguir em frente ou à direita. A terceira só pode seguir em frente. E a quarta para quem vai virar à esquerda. Continuando, nós temos aqui agora 3 faixas de trânsito para quem pegou a esquerda. As 2 primeiras obrigatoriamente têm que seguir em frente. E a da esquerda aqui tem que entrar à esquerda propriamente dito. Se a pessoa que não foi para a esquerda e aqui eu tenho o exemplo da Cruz de Santo André, cruzamento com linha férrea. Olha o X aqui, tem 2 porque são 2 faixas de trânsito. Aí aqui eu tenho a linha de retenção e aqui eu tenho a linha de cruzamento rodocicloviário. Não minto. Toda vez que tem o X no pavimento, que significa cruzamento com linha férrea,
Mais à frente nós vamos ter a linha de retenção, que é a primeira, e a segunda linha, que é o cruzamento em nível rodoferroviário. E aqui eu tenho o símbolo de DEA preferência. A imagem não é muito boa, porque a imagem do Google nem sempre ela é 100% visível. E aqui eu tenho estacionamento regulamentado, idoso, o símbolo do estacionamento dos veículos da área da saúde e uma legenda: devagar, escola.